15, 9 fora, 6. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. A linha dos 103 gols. No Pacaembu lotado, Carbone e Baltazar em ação contra o Santos. Até aqui já passamos por 6 títulos paulistas e de quebra os 2 do Campeonato Brasileiro de 1990 e o da Copa do Brasil de 1995. Faltam 15 do Paulistão e 4 do Torneio Rio-São Paulo. Dos 15, 9 foram conquistados em 3 tricampeonatos. Outra façanha que apenas o Corinthians realizou, o que fica para depois. Falemos agora da meia dúzia ganha quase de forma solteira, quase porque em 1951 e 52 o Alvinegro foi bicampeão. O primeiro título a gente nunca esquece. E como esquecer um título obtido de maneira invicta, logo no começo da vida corintiana, no segundo campeonato que disputava? Como já foi dito, a conquista de 1914 veio sem derrotas, até mesmo sem empates, fato até então inédito nos 15 campeonatos já disputados anteriormente. E teve mais, o Corinthians foi o time que mais gols marcou, 34, menos sofreu, 8, e foi seu o artilheiro do campeonato, Neco, com 12 gols. Amilcar Barbuí era o capitão dos campeões e o mundo, perplexo com a ascensão corintiana, entrou em guerra, a Primeira Guerra Mundial. Em 1915, o time do povo foi trapaceado e acabou não disputando nenhum campeonato. Eram duas as ligas, a Liga Paulista de Futebol e a Associação Paulista de Esportes Atléticos. A primeira, pela qual o Corinthians tinha sido campeão, era mais popular e a segunda, mais organizada. Diante da promessa de disputar o campeonato da APA, o Alvinegro desistiu da LPF e acabou a ver navios. A vingança não tardou. Terminados ambos os torneios, o Corinthians desafiou os dois campeões e não deixou por menos. Enfiou 3-0 no Palmeiras, que nada tem a ver com o de hoje, a Associação Atlética das Palmeiras, campeão da APA, e 4-1 no Germânia, campeão da LPF. Há quem diga que aí nasceu o campeão dos campeões, que o hino enaltece, mas como se verá adiante, não foi bem assim. Como não tinha mesmo para ninguém e o Corinthians já era uma realidade sem a qual o futebol perdia sentido, no ano seguinte o Alvinegro voltou a disputar o campeonato da LPF e, só para variar, ganhou outra vez, invicto de novo. Onde esse clube vai parar? Perguntavam os não corintianos. Não vai parar nunca, respondíamos. Só um adendo, nesse ano de 1915 ele, como ficou impedido de disputar, ele ele marcou amistosos com os times das duas ligas. E o Corinthians se manteve praticamente invicto naquele ano. Ele só perdeu um jogo em 1915 com times das duas ligas, sendo que o time para o qual ele perdeu era uma seleção das duas ligas. Então, assim, é meio que por esse lado que a gente tem que ver também. O Corinthians ficou praticamente 3 anos invicto. Aqui, o Santos é freguês. Desespero do goleiro. Três tricampeonatos depois, calma, vamos contá-los à parte. Em 1941, o Corinthians volta a ser campeão paulista e resolve dar uma pausa de 10 anos para que seus adversários não desistissem de enfrentá-lo. Assim é que apenas em 1951 volta a ganhar, só para calar a boca dos que já diziam que o Corinthians não era mais o mesmo. Talvez não fosse, de fato, era melhor. Tanto que em 1951 seu ataque foi o primeiro a marcar mais de 100 gols num só campeonato, 103 para ser exato, vencendo nada menos que 24 dos 28 jogos que disputou, com 2 empates e 2 derrotas. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário, às vezes também Simão, formavam a chamada linha dos 100 gols, um espanto. Para não deixar dúvidas, em 1952 o time foi bicampeão com uma rodada de antecipação. E para não assustar novamente os adversários, resolveu dar pouca importância ao campeonato seguinte, preferindo concentrar seus esforços na vitória em 1954, no ano do quarto centenário de São Paulo. Chamado campeão do centenário por ter vencido o campeonato de 1922, 100 anos da independência, como quando escolheu o nome, o Corinthians queria porque queria mais um S. Foi o que fez. Ganhou em 1954 e virou o campeão dos centenários, com 18 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. E novamente com uma rodada de antecipação, ao empatar em 1 com o Palmeiras. Lembrando que o Corinthians foi
tríplice campeão dos centenários no século XX, né? Ele foi campeão da Independência em 22, campeão do do quarto centenário de São Paulo em 54 e campeão do centenário da abolição em 1988. Convém dizer que, assim, nesse ano, tava tendo um jogo Corinthians e Palmeiras. Por ser o ano do centenário da abolição, a torcida suja de lá começou a gritar, assim, que eles fizeram um gol, é choro na senzala. Quando o Corinthians empatou, a Fiel começou a gritar, é festa na favela. Então isso mostra muito, assim, a diferença entre uma torcida e outra, entre um clube e outro. Tem vários vídeos aqui no canal sobre a questão do porquê não usar verde, né? Porque, apesar de ter aqui no livro, mas enfim, cada autor vai fazer do jeito que quer, mas o porquê não usar verde tem a ver com a questão de 1969, a tragédia de Lido e Eduardo. Eles sofreram um acidente ali na Via Dutra. Via Dutra? Não sei nem se foi Via Dutra. Foi em alguma via importante expressa de São Paulo. E o Corinthians tinha o direito de inscrever mais 2 jogadores, só que tinha que ter a unanimidade entre os clubes. Todos votaram a favor, menos a porcada. Aí o presidente do Corinthians na época chegou na cara dos caras e falou: vocês são um bando de espíritos de porco. E aí levou tempo até eles admitirem que o que eram, e levou tempo até eles assumirem esse apelido pra si. Por que que eles fizeram isso? Porque chegou no momento em que, assim, negar que eram porcos já não era possível, porque todos sabiam da sua índole. E aí, a partir de então, eles acabaram se rendendo a esse mascote sujo, tão imundo quanto eles, né? O Corinthians do começo dos anos 50 era tão bom, mas tão bom, que ganhou entre 1950 e 55, 3, 1950, 54 e 55 dos 5 primeiros torneios do Rio-São Paulo. Lembrando que o torneio Rio-São Paulo era uma espécie de protótipo do Brasileirão. É meio esquisito falar isso, porque é só Rio e São Paulo, mas assim, era como se fossem as 2 maiores praças esportivas da época. E assim como as viagens do Oiapoque ao Chuí eram muito ruins ou perigosas ou caras, demorou-se a ter-se um campeonato nacional que unificasse o Brasil todo. Então, por muito tempo, o Rio-São Paulo foi uma espécie de Brasileirão. É, é, é chato, né? Porque não tem todo mundo lá. Mas era as capacidades da época, né? Torneio Rio São Paulo, o campeonato que reuniu os clubes mais importantes do país naquela época. Em 1966 voltou a vencê-lo, empatado com mais 3 clubes, mas aí o torneio já não tinha o mesmo significado, porque já tinha um Brasileirão em 66. Quer dizer, já tinha não. Já tinham outros protótipos de Brasileirão em 66, que eram a Taça Brasil e o Robertão, mas o primeiro Campeonato Brasileiro como a gente conhece é de 71. Então tudo que veio antes, por exemplo, se a gente quisesse falar, que nem o Atlético Mineiro fala, que foi campeão de um tirateima, tipo, como se fosse uma Supercopa, nos anos 30 lá, não sei, não lembro direito. 35, não sei. Eles falam que foram campeões brasileiros de 35. A gente nunca precisou desses expedientes pra ser grande, entendeu? Então, esse é um dos pontos que depõe a favor do Corinthians como o maior clube do mundo, né? Que a gente é maior que os títulos que a gente ganha. E lembrando que, assim, esse campeonato terminou empatado em 4 clubes: Corinthians, Santos, Vasco e Botafogo, porque por causa da Copa do Mundo não houve tempo hábil para disputar as semis e as finais. Então acabaram decretando que o campeonato acabou ali com 4 vencedores, o que não tem valor nenhum, né? Tanto que nem houve interesse em fazer o desempate. Em 1967 nascia a Taça de Prata, já com o acréscimo dos times gaúchos e mineiros. Se entre 1941 e 51 o Timão havia dado 10 anos de folga para que seus adversários não desanimassem, a superioridade era tamanha nos anos 50 que só mesmo dobrando a chance. Entre 1954 e 77, o Corinthians jejuou.
Os campeões do quarto centenário da Fundação de São Paulo, em 1954. Gilmar, Rafael, Goiano, Homero, Idário, Alan, Nonô, Roberto, Simão, Luizinho, Cláudio e o técnico Oswaldo Brandão. Eu acredito que o Baltazar estava lesionado nesse dia. Eu acredito que ele estava lesionado nesse dia. O time tricampeão em 1939, o goleiro Tufi em ação na equipe que foi tri em 1930. Curtiu, fiel? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha quem você acha que vai gostar do assunto. Eu sempre trago aqui livros sobre a história do nosso amado Coringão. E se você quiser e puder fazer uma contribuição de qualquer valor aqui pro canal continuar se mantendo, o Pix tá aí na descrição. Valeu, muito obrigado a quem acompanhou até aqui. É nóis e vai Corinthians.